de doenças, e foi essa dor que eu tive. E imaginem, eu como fisioterapeuta, entrei com uma expectativa gigantesca dentro da faculdade de medicina, fiz a faculdade de medicina achando que ia conseguir tirar gargalos que eu tinha dentro de lidar com a dor cronicamente, como osteopata, e quando eu cheguei eu vi que a base hormônio, a base peso e a base alimentação era pouquíssimo trabalhado dentro da própria formação. E principalmente, normalmente ligado à parte de medicalização. E aí, com esse passar dos anos, se a gente passar para olhar essa revisão que foi colocada, avaliaram-se quase 65 mil indivíduos nos estudos retrospectivos, tá, nos Estados Unidos, e de 1970 até hoje, houve uma mudança no padrão alimentar completamente. Qual foi a mudança no padrão alimentar que ocorreu? Antigamente se fazia, em média, na década de 70, em média 2 refeições a 3 refeições por dia. E atualmente, a população faz até 6 refeições. E o que conduziu esse aumento do número de refeições, o aumento da ingesta calórica e a piora da qualidade do alimento? Por quê? Todo mundo que saiu aqui para pegar o lanche, provavelmente está comendo algo. Igual ontem, era um hambúrguer e está tudo bem. Mas isso dentro de um contexto que você esteja colocando, só tem 2 escolhas na sua vida. Não adianta aumentar muito a possibilidade. Ou o que você come te inflama, ou te desinflama. Acabou. O resto é conversa fiada. Ou cada garfada que você dá, ela inflama ou ela desinflama. Potencialmente, você não está colocando nada inerte dentro do seu corpo. E a resposta que ocorre no dia a dia é essa. Mas, Juliano, como é que você afirma isso com tanta veemência? Eu falo porque quando eu comecei a fazer isso, hoje eu tenho 60 mil alunos ao redor do mundo, com hábito e qualidade de vida saudável, em 52 países. E tem gente que perdeu mais de 80 quilos sem nunca ter entrado dentro de um consultório meu, porque nem consultório eu tenho mais. Eu encaminho para todos os colegas que trabalham dentro dessa linha. E o ponto como um todo é que como a mudança de hábito, sem medicação, sem nada, já gera isso. E quando o paciente busca vocês para personalizarem dentro do consultório, lançando mão de todas as estratégias que são colocadas aqui, a gente consegue levar para um outro patamar o que o básico já fez bem feito. Só que aí ocorre uma inversão de valores todos os dias na gente. A grande maioria que buscou e que está aqui sentado até agora, está querendo também uma solução concisa para gerar aquela, doutor, eu preciso resolver para ontem. E muitas vezes você quer uma terapêutica que resolva para ontem o problema do seu paciente. Só que a base tem que ser feita. E dentro dessa base bem colocada, que é o comportamento dele, a gente entende que existem outros fatores que corroboraram para essa questão do alimento, para a questão do comportamento, para a compulsão alimentar que hoje é vigente. Se a gente olhar mais para dentro, o intestino por si só, tá? E a relação do microbioma, da microbiota intestinal com o paladar, ela existe. E aí você vê aquela paciente que fala, mas eu só aguento comer doce. Eu não aguento outra coisa, eu tenho um paladar infantil. E isso é por conta da desbiose intestinal que ela mantém. Que é isso? Uma microbiota totalmente alterada. Quantas pessoas aqui, se a gente perguntar nesse meio, nosso meio profissional, só tem colega, quantos aqui demandaram de antibiótico ou prescreveram antibiótico para vias aéreas superiores no último ano? Dependendo da área que você atua, quantos tomaram antibiótico que matava gram positivo? Isso já altera a microbiota intestinal. E para você repor isso, quantos aqui recomendaram inúmeras situações no dia a dia, porque era necessário, mas o quanto isso impacta na vida do indivíduo, na saúde dele a longo prazo. Eu falo isso porque, como asmático, eu tive inúmeras pneumonias de repetição. Inúmeras pneumonias de repetição. E o eixo de desbiose que eu tive, provavelmente um dos gatilhos que me fez descobrir ser celíaco no meio da faculdade de medicina, foi esse, porque eu não tinha história nenhuma na família, veio do nada. Então, muito antibiótico poderia ter gerado uma desbiose, que gerou uma fragilidade, uma permeabilidade intestinal, que está sendo ligado hoje a toda a gênese da maioria das doenças crônicas que a gente tem. A gente ainda pode relacionar o comportamento alimentar, pode correlacionar as comorbidades associadas a isso, e pode correlacionar ainda o sistema imunológico, como foi colocado, e o apetite. Mas como assim, Juliano? Cada alimento, quando entra no intestino, ele vai sofrer uma correlação com a sua microbiota. Além de sofrer a correlação com a microbiota, ele tem uma relação direta, tá, com a produção dos ácidos de cadeia curta. Vai ter o acetato, o propionato, o butirato,
E todos eles fazem parte dessa saúde intestinal, que hoje fica em segundo plano na maioria das vezes, ou às vezes passa despercebido. E por isso que eu estou começando com isso. Eu falei da obesidade pandêmica, eu falei do número de refeições, eu estou falando do comportamento e da relação doentia que hoje a população tem com o alimento. Ou nós somos movidos por compulsão, que literalmente é o que é, a maioria estava com vontade de botar algo na boca e mastigar, mas não sabe nem por que está fazendo. É o efeito de manada, literalmente, é o que a gente está vivendo. Tá? E se vocês pensarem, isso tem uma correlação com os receptores da língua, com o próprio paladar. E qual o estímulo de neurotransmissores no intestino? O tamanho do estímulo de neurotransmissores no intestino gera uma repercussão no sistema nervoso central. E se você não tiver uma produção correta de neurotransmissores no intestino, para gerar uma aferência neurológica correta, chega no cérebro o seu comportamento, a sua depressão, inúmeros aspectos que vocês veem no dia a dia com os pacientes de vocês, ficam limitados. E aí você fala, mas eu não entendo porque fulano não melhora. Mas vamos voltar ainda para esse raciocínio. Fulano não melhora porque muitas vezes, para a célula fazer o trabalho dela, ela tem que ter o quê? Subsídio. Sem subsídio necessário, a gente não constrói uma casa. Você vai falar para o pedreiro construir uma casa somente com azulejo? Ele não vai fazer. Então, sua célula, seu corpo, ele foi montado, desde um bebê até o tamanho que está, mediante o que foi dado a ele. Ela não vai criar uma gênese espontânea disso. Tá? E aí correlaciona, esse paper é do dia 8 agora, de novembro. Tá? Saiu, acabou de sair, correlacionando uma coisa, que vai ter um professor aqui hoje à noite que vai falar, à tarde, que vai falar, Murilo, ele já correlaciona sobre TEMAL, processo inflamatório, vindo do intestino. Essa é de uma revisão da Nature Cardiology, colocando exatamente a relação da disbiose do que você come com todos os processos inflamatórios e anti-inflamatórios do corpo. Eu estou falando do intestino, estou falando do que está no meio da tripa da gente. E de como o que a gente está comendo está preservando isso ou não. Quem aqui é da minha época, vou quase para os 40, mas assim, o ponto mais importante, vocês lembram antigamente quando comprava um pão de forma, um pacote de pão de forma? Bem antigamente, ele durava quantos dias em casa? 2 dias ou 3 e dava mofo, dava bolô. Compra um pão hoje para dentro de casa. Ele vai ficar 1 mês lá e não vai estragar. Você acha que esse conservante faz o que no seu intestino? Com a sua bactéria? Tirando o glúten, tá? Que eu não vou nem falar porque isso já é mais do que atestado. Qualquer potencial desse, que a gente está vendo aqui desde ontem, otimização hormonal, otimização metabólica, otimização para longevidade, se a gente não reduz fatores anti-inflamatórios sistêmicos, isso inclui a alimentação, começa por aí, a gente está subutilizando a estratégia. Ponto. Isso é simples e nítido, tá? Celíaco ou não. E os desdobramentos que a gente tem dentro do corpo, como o TEMAL, como as outras substâncias, como interleucinas inflamatórias, elas vão poder gerar constantemente repercussões no nosso corpo. Por quê? Já está provado que se você mantém uma permeabilidade intestinal elevada, você é uma porta de entrada para inúmeros fatores agressores no seu corpo. Esse fator agressor que entrou no seu corpo pela permeabilidade do enterócito, ele vai fazer que o quê? Seu sistema imunológico reconheça uma proteína que antes deveria ter entrado como aminoácido, ela entrou não digerida, entrou como um tripeptídeo, e depois isso pode ser uma porta de gatilho para inúmeros problemas no nosso corpo. Tá bom? Quando a gente pensa nesse sentido, estamos envelhecendo, estamos engordando. Olha essa revisão da Nutrients, o que ela colocou? Supressão da inflamação crônica e modulação do inflammaging, simplesmente com a microbiota ainda. Aumento da atividade antioxidante, só com a microbiota. Prevenção da resistência insulínica, só com a microbiota. Ainda, manutenção da barreira intestinal, também com a microbiota. Temos ainda o aumento da capacidade detoxificadora do corpo, com a microbiota. Ou seja, o que você come está norteando efeitos que você quer em todo paciente seu, e também na sua vida, e na do seu filho. Isso não dá para se negar. Então, o primeiro passo é reduzir a grande aporte de alimentos industrializados, ou saber muito bem qual tipo de industrializado você põe dentro da sua casa. Esse é o primeiro passo. Tá? Para que a gente consiga, no final, ter uma modulação da expressão gênica, a partir do que se come, a partir do que você está cultivando no seu intestino. Afinal, 90% do nosso código genético é bacteriano, 10% só
É humano. Isso já é provado. E a gente entra dentro desse outro conceito com uma outra revisão da Nature's Endocrinology, que colocou o quê? O inflammaging como uma nova relação metabólica sobre o envelhecimento. E esse conceito como um todo, a gente precisa de entender que a inflamação está no centro disso. E a inflamação crônica, se não for tratada, ela não consegue ter qualquer benefício máximo que você queira no seu paciente. A regeneração celular fica restringida pela inflamação. A epigenética fica alterada pela inflamação. O estresse age em relação à inflamação também. A alteração do metabolismo macromolecular do seu corpo inteiro vai ficar alterado por conta da inflamação. E aí, eu não sei se todo mundo está familiarizado com isso, existe o conceito de proteostases, que é o conceito de homeostase da própria proteína. Tá? A proteostase, mediante a inflamação crônica, a alteração do cortisol, você tem um maior consumo da proteína do corpo, que vocês vão ver com alguns artigos mais para frente que eu vou citar. Então não tem como a gente imaginar nenhum ponto de tratamento para longevidade e para a saúde sem modular todos esses fatores que a gente está colocando aqui até agora. E todos são intercomunicados. É igual uma colchinha de retalho que você está cruzando cada um. Se vocês repararem, esse gráfico ainda do artigo de Inflammaging, ele coloca o quê? Uma nutrição deficiente em fatores nutricionais também mantém o seu potencial inflamatório alto. Você come, é um obeso desnutrido. Pode ser assim dizer? Quantos existem? Inúmeros. A nutrição normal reduz o processo inflamatório, está numa quantidade ótima e ainda mantém você bem. Quando você vai para overnutrition, você vai ter o quê? Um excesso de processo inflamatório também e de nutrientes. Ou seja, você tem que achar o meio termo de colocar corretamente o que é necessário para que não adianta somente você comer. Você comeu, mas se o idoso come, ele tem uma saciedade antes, ele digere menos, ele absorve menos, e o que chega na célula ainda a gente nem garante. Começa por aí. Vamos pegar um princípio básico que a gente pode falar? É esse. Se a gente pegar esse artigo da Obesity, ela fez o seguinte, ela avaliou o gasto metabólico, o tempo que as pessoas deveriam ter, tá, para alcançar o VO2 máximo e ter um gasto substancial de energia no corpo. Ela avaliou idosos que já tinham tido algum problema cardíaco, idosos obesos que tiveram problema cardíaco, idosos obesos sem problema cardíaco, jovens e atletas de elite. E a diferença de VO2 máximo entre eles. Vocês podem ver que mesmo que teve um problema cardíaco e recuperou, ele está muito pareado com o obeso. Qual a diferença nítida que ocorre entre esses dois grupos? Volume de massa muscular. O que acontece? Se ele não tem, o músculo é o que mais dita no nosso corpo o gasto metabólico basal, que a gente pode ter um controle relativo, o resto a gente não tem. Até isso é um consenso. Agora, se o idoso está espoliando o músculo, se o idoso, por todos os fatores que foram colocados aqui, até pelo Hertog, que temos que modular a parte hormonal para manter isso de uma forma correta, ponto. O que eu estou falando é que somente a gente colocar um aspecto vai resolver tudo? Você vai estar conseguindo alcançar esse potencial máximo? Dificilmente. E a gente entra dentro desse conceito. Hoje, eu estava conversando a semana passada, liguei para um amigo, ele trabalha no Encore, ele falou, Ju, a gente está revendo o risco cirúrgico e a partir de determinada idade, provavelmente não vai se operar mais, botar nenhum idoso na mesa, provavelmente a partir da idade X, eu não vou nem citar, era em torno de 70 a 72 anos, por conta do risco de mortalidade de sarcopenia. Olha que sério é isso. E a gente está falando de conceitos que tudo o que eu falei foi para chegar aqui. Reparem, olha esse slide, se ele não representa tudo da longevidade que a gente está preconizando. Ele preconiza alteração dos fatores inflamatórios, alteração dos fatores dietéticos, alteração dos hormônios, alteração da insulina, alteração do padrão mitocondrial, alteração do imbalance proteico. O que é isso? Quanto você tem de síntese, quanto você tem de degradação. Quanto que sobra no final das contas. Isso é o que é o mais importante. Tá? E o estilo de vida do indivíduo que ele adota. Ele é inativo, ele não está, ele está fazendo as coisas corretamente, ou ele está deixando ao Deus dará? E quando a gente coloca isso, esse ainda aprofunda mais. Foi a mesma base, só aprofundou. As interleucinas inflamatórias, todas estão citadas dentro da espoliação de músculo. Todas. Um processo inflamatório crônico, a alteração de peso, a denervação
no processo de envelhecimento, a redução da otimização do fator neural. Ao longo, você não tem um estímulo neuronal correto para o próprio músculo manter a inervação dele. A gente tem ainda todos os fatores relacionados à idade. Quando você pega um protocolo hoje de sarcopenia, você vai falar para o idoso ingerir até 2 gramas, vamos supor, de proteína, dependendo do caso, aí você vai bater no seguinte problema. Nossa, muitas vezes ele tem problema renal. Segundo, ele não consegue ingerir porque ele vai se sentir saciado com muito menos antes. Ele não consegue ingerir. Aí você tem que otimizar a parte gástrica, vai entrar com enzima, vai entrar melhorando a secreção de ácido clorídrico, vai favorecer com isso ou com aquilo, para tentar alcançar com que ele faça a digestão correta ao longo do dia, para que ele absorva o nutriente, para aquela proteína virar um aminoácido e ser absorvido e metabolizado corretamente. E aí vai ter um estresse hepático e um renal ainda, dependendo da situação dele. Que é o grande ressalva que existe hoje também. Tá? Então, se a gente pensa, mas, poxa, você começou de obesidade, foi para sarcopenia, falou de inflamação, porque a base é toda a mesma. Inflamação crônica. Enquanto não houver modulação do processo inflamatório crônico, não há resolução do problema. Quantos médicos, quantos colegas estão aqui e ainda não conseguiram aplicar essa própria medicina na própria existência deles? E ainda não conseguiram nem alcançar o próprio resultado mediante aquilo que eles têm por conhecimento. Por quê? A gente precisa ter esse nível de congruência para ter essa resposta, interrelacionando tudo. E aí a gente vê a atividade física, o estresse oxidativo, o aumento da miostatina num processo de envelhecimento consumindo mais o músculo. E a resistência insulínica e a alteração hormonal. E os resultados finais a gente já comentou em outros slides. Isso ainda, existem papers que correlacionam um processo inflamatório crônico com a espoliação dentro do mesmo princípio de patogênese da obesidade, da sarcopenia e de uma inflamação crônica que é a base da maioria das doenças autoimunes que tem aí hoje. Quando a gente fala de doença autoimune, a gente remete a quê? Mitocôndria. A gente remete a quê? A inflamação crônica. E não tem jeito. Se a gente não abordar dessa forma, a gente vai ficar tendo os mesmos resultados que a gente veio tendo até o presente momento. Como foi colocado, se a gente for avaliar o processo do metabolismo beta-oxidativo relacionado ao catabolismo lipídico, com o hipogonadismo isso não acontece corretamente. Um homem com pouca testosterona, ele não vai conseguir converter e fazer o beta-hidroxibutirato corretamente. Ele não vai. Ele não vai conseguir utilizar corretamente os ácidos graxos como fonte de energia. E o que acontece? Ele fica com alto açúcar circulante, a insulina não funciona direito também, tanto que a testosterona está relacionada à síndrome metabólica e ao diabetes tipo 2, quando ocorre essa redução. E se a gente não tem o metabolismo de cetogênese funcionando corretamente e o de glicose funcionando corretamente, o que vai acontecer com ele? Ele vai espoliar o quê? Músculo. Necessariamente. Porque ele vai ter que espoliar para liberar aminoácido não essencial, aminoácidos na circulação, para talvez fazer uma utilização. O corpo está querendo fazer alguma coisa. E isso é corroborado não é por um nem 2 artigos. Tá? Esse, em questão, eles avaliaram pacientes, eles classificaram como hipogonadismo menor do que 400. Aí eles já começaram a tratar para subir. Ponto. Nem negociava muito. Tá? Mas a gente está falando de versões americanas. Então, assim, depende de onde está avaliando e o que é considerado hipogonadismo. A gente sabe que isso é uma margem gigantesca de conversa aqui entre nível ótimo e nível ideal e o que a pessoa vive no dia a dia dela. Tá? O que é preconizado pela sociedade, o que vai ser permitido, e esse caminho é um caminho de discussão. Mas não pode se abster da avaliação hormonal feminina e masculina nesse aspecto. Não pode. Isso é um fato. Tá? Quando isso ocorre, é o que eu estava explicando para vocês. A gente tem um aumento da gluconeogênese, uma redução de todo o processo metabólico otimizado, e a pessoa continua com os problemas no dia a dia. Ela está com aumento do triglicerídeos, ela está com aumento da lipólise, mas ela não utiliza isso. E aí fica tudo circulante. Aí você não sabe porque o triglicerídeo do cara está lá na lua, porque ele não consegue otimizar, ele está tentando ter energia, o cara continua cansado, fraco, e seu paciente sem solução. Esse é que é o ponto. Então, todo esse momento foi necessário para a gente conversar e explicar sobre
Se eu quero otimizar, qual ferramenta eu tenho hoje para poder otimizar todo o metabolismo de açúcar e de gordura que existe dentro do corpo? Jejum. Jejum, simplesmente jejum. De graça, barato, simples, todo mundo pode fazer uso, tá? Pobre, rico, preto, branco, não tem isso. Qualquer um. A pergunta é, quantos aqui têm medo de jejum ainda? Porque é sério. A gente foi criado ouvindo saco vazio não para em pé. Quantos aqui ouviram isso continuamente e achavam que não teriam respostas mediante esse problema? Ou então que estariam caminhando em direção à morte, porque falar de jejum é confrontar o medo que eu não posso, se eu ficar sem comer eu vou morrer. Então você confronta conceitos básicos que vêm desde a infância, tanto que tem revisões colocando o jejum como uma ferramenta terapêutica para tratamento do medo. E se a gente vai historicamente e olha jejum, ele está relacionado a quê? Quantos milhões de pessoas fazem jejum todos os dias hoje no mundo? Milhões. Inúmeras. Todas as religiões preconizam. E por que você tem tanto medo em relação a jejum? Esse é o ponto. Se ele gera inúmeros benefícios da otimização do uso de via do açúcar no sangue, da glicose, no via da gordura, se ele reduz a inflamação, e eu vou mostrar tudo isso em papers para vocês. Por que vocês não estão usando isso no consultório de vocês? Eu estava falando com um colega aqui ontem que pegou uma paciente minha, que chegou para mim, na época que eu estava no consultório ainda, e ela tinha artrite reumatoide desde a juventude, nenhum remédio mais funcionava para ela, e ela falou, doutor, me trata, pelo amor de Deus. Eu falei, sério, você quer realmente? Ela, não, mas já tinham tentado fazer tudo. Eu estou falando sério. Eu falei, tá bom, a única coisa que eu vou fazer para você são 7 dias de jejum, você não vai comer nada por 7 dias, você quer? Ela falou, eu quero. A dor dela saiu de 9 para 2, em uma semana. É sobre esse tipo de ferramenta que eu estou falando para vocês, só que realmente, se a gente for movido pelo medo, e o principal medo surge aonde? Na gente. Porque você fala assim, eu mesmo não vivo jejum, como é que eu vou falar para alguém fazer isso? Eu já fiz períodos muito prolongados, tá? Por isso que eu posso passear nesse assunto. Então, assim, eu nem falo isso, porque como eu falo para muita gente na internet, eu só falo de jejum intermitente, que está tudo bem. Você já tem um benefício metabólico. Mas para pacientes é uma senhora ferramenta estratégica. E extremamente útil. E que é subutilizada. Tá? Se a gente considerar, todo mundo fica falando, falta estudo. Não, não falta. Tem muito estudo no Ramadã. O Ramadã tem estudos a longo prazo, assim. Se você pegar modelos de mamíferos ainda, tá? Pega os artigos de Walter Longo, pesquisem sobre isso. Vocês vão saber tudo sobre o processo metabólico de jejum em mamíferos. Mattson também faz inúmeros processos com artigos, todos de neurociência e de neuroproteção baseado em mamíferos. Só que é muito mais fácil você treinar e aplicar isso em os ratinhos de laboratório do que convencer um monte de gente a fazer jejum. Mas eu consegui achar uma coisa que vocês vão estar vendo pela primeira vez, e vai ser um artigo que muda literalmente a história de tudo que avalia sobre jejum aqui hoje. E nesse artigo, além desses 2 do Ramadã que eu coloquei, que eles fizeram simplesmente o quê? Acompanharam grupos de mulheres com ovário policístico, com SOP, mulheres que estavam querendo avaliar se estava tendo alteração hormonal ou não. Não houve alteração hormonal significativa. Não teve baixa de testosterona. Não, teve melhora do perfil metabólico delas, de uma maneira geral. Melhora da resistência insulínica, melhora de inúmeros fatores que são problemáticos dentro do tratamento da doença. Mas se vocês olharem ali embaixo, ó, ela só alterou o quê? Alterou processos de neurohormônios na mulher com síndrome do ovário policístico. Nada além disso. Os níveis de cortisol se mantiveram idênticos, está tudo bem. Agora, tem artigos, como o que eu vou falar, que é uma joia, que eu trouxe para vocês aqui, e que eu recomendo que todo mundo leia, porque é grande. Quando eu falar, tira a foto do artigo, tira e lê. É um artigo de metabolômica, eles fizeram esse artigo, esse é importante vocês lerem também, pode tirar foto desse. Esse artigo eles pegaram 8 indivíduos, e depois eu vou cruzar essa informação com um artigo de metabolômica, que eles internaram 10 indivíduos saudáveis no hospital. 10 não, eram mais, eram 14, 2 saíram de cada grupo. E assim, esses indivíduos foram internados no hospital por um período de 10 dias e fizeram um jejum completo no hospital. E avaliaram todos os perfis deles circulatórios, todos. Para trazer para a gente o que acontece com o indivíduo saudável num processo de jejum prolongado. Isso nunca existiu.
dessa forma. Tem artigo de 365 dias de jejum, tomando multivitamínico para o resto da vida. E o cara está vivo. Saiu de obesidade mórbida, ficou bem, ficou tudo bem. 365 dias em jejum. Tá? Então, assim, não há por que termos medo, e sim avaliar situações de extremo risco, que a gente, no final, vou dar tempo para exatamente perguntarem tudo para a parte clínica do consultório. Porque o resultado disso aqui interessa se você aplicar no consultório e conseguir transformar o paciente. Esse artigo foi feito com 8 adultos, e fizeram uma janela de 18 horas de jejum, e o restante, janela alimentar. Tudo bem? Olha os benefícios que eles tiveram. Eles simplesmente reduziram a insulina pós-prandial, eles conseguiram aumentar a sensibilidade insulínica, eles conseguiram aumentar a função da célula beta-pancreática, eles conseguiram reduzir o apetite noturno, eles conseguiram ainda reduzir o estresse oxidativo, eles conseguiram reduzir a pressão arterial, nesse artigo específico. Deram remédio? Não. Agora imagina você usar uma estratégia associado a isso, aumentando um benefício de alteração do telômero igual, vamos supor, a metformina. Imagina você associar isso a uma suplementação de vitamina D. Imagina você associar a isso a uma suplementação de magnésio. Imagina você associar a isso uma quebra correta e um posicionamento correto da quebra do jejum e do início do processo de jejum. É por isso que eu falei de uma colcha de retalho e comecei falando de microbioma. E estou chegando dentro de um outro aspecto agora para explicar um outro que você nem imagina no final. Porque se essa linha de raciocínio não for muito bem colocada e amarrada, e você não souber passar isso para o seu paciente, ele não vai comprar a ideia. Ele não vai comprar a ideia. E realmente, nesse aspecto, a gente tem que convencê-lo. Tá? Pra vocês terem ideia, olha lá, confirmando estatisticamente o que foi provado. Desejo por alimentação reduziu estatisticamente. A capacidade, a sensação, quanto ele aguentava comer, também mudou. O craving, sabe aquela, eu tenho que comer açúcar, reduziu. Eu não estou falando que não existam outros imbalances nutricionais, mas a gente precisa de olhar isso como um todo. E ainda conseguiu melhorar o metabolismo, tá? Reduzindo o 8-isoprostano, que está relacionado ao metabolismo de radicais da parte de estresse oxidativo. Então, como que a gente... E o cortisol, olha lá, todo mundo fala que sobe muito cortisol quando faz jejum. 18 horas alterou o cortisol? Alterou? Não. Então, por que de acho todo mundo fica repetindo? Lógico, é um grupo de 8 pessoas. Você pode fazer isso com muito mais gente. Mas o que eu convido a vocês é fazer uso dessa prática milenar com conhecimento técnico e estratégico associado para transformar o consultório de vocês, gente. E é possível. Não é curioso que como é que não existe um centro de pesquisa no Brasil para tratamento de diabético usando isso? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Oi? E olha só, eles conseguiram todos esses benefícios com essa dieta maravilhosa. Imagina o que você vai conseguir fazendo o que presta. Porque nessa tinha até rosquinha. Imagina você colocando isso de forma correta no dia a dia, otimizando dentro daquilo que você acredita. Se é uma low carb, se é uma cetogênica, se é uma dieta paleo baseada em alimento de verdade, se você vai tirar cereal, se você vai manter, não sei. Se adapta mediante cada indivíduo, personalizando para ele. Uma coisa eu falo para vocês, vai a dica, não deixa glúten não. Tira o glúten da jogada que ajuda bastante. E aí, esse artigo aqui de São Paulo, da USP, gente. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Tá? E o que eles acharam? Eles acharam simplesmente... Desculpa, pulei muito rápido, né? Vocês não tiraram a foto, calma, tira aí. E o que eles acharam e colocaram no nosso fluxograma aqui? Olha isso. Olha que lindo. Redução da inflamação, redução da apoptose, redução da área de fibrose pós-infarto, aumento da oxidação de gordura, redução da oxidação de carboidratos. A gente ainda teve a redução de triglicerídeo, melhora dos perfis inflamatórios. A gente está querendo mais o quê? A gente quer o quê? Conseguir pegar essa ferramenta que a gente pode ter todos os dias e levar isso para um outro patamar ainda. Com tudo que a gente está colocando aqui para vocês. Olha esse exemplo. E agora, o que o jejum ele gera? Aumenta os corpos cetônicos, não é? Ele aumenta de beta-hidroxibutirato. Quais são os benefícios dele? Esse artigo todo mundo tem que ler.
Leiam esse artigo. Leiam esse artigo. Isso é sério. Esse artigo é muito importante para ler. Por quê? Ele coloca o benefício da restrição calórica e compara, vislumbrando com a cetogênica. Vendo qual a possibilidade que existe. E por que eu só cheguei aqui agora? Porque eu já falei da testosterona, falei que para usar isso corretamente você tem que ter um perfil correto, você tem que buscar um processo anti-inflamatório, você tem que ter atenção ao intestino. É muita coisa que você vai olhar ao mesmo tempo. Mas o resultado, a possibilidade é muito maior do que só a dieta colocada. Faz sentido até agora para vocês? Tá? Então, se vocês repararem, o aumento da produção de beta-hidroxibutirato com a cetogênese é maior do que com a restrição calórica. Tá? E aí, a gente pensa no nível de redução da insulina de um paciente. Eu tive muita... Vou citar um outro caso aqui. Esse paciente em questão, ele chegou para mim com a insulina dele 39 já. Tá? E aí, ele trabalhava no judiciário, no cargo federal. E eu falei assim, mas olha, de coração, você quer realmente... Ele, não quero tomar remédio. Então tá bom. Ele tinha sido do exército, cabra macho. Falou, faça o que você quiser. A gente conseguiu botar em 1 mês a insulina dele a 7. Com jejum, cara. Com suplementação. Isso é lindo, vocês entendem? É uma possibilidade linda de tratamento, mas a gente tem que estar acreditando nisso e que isso é possível. E os artigos mostram. Os artigos mostram. Sabe? E a gente consegue esses resultados. O aumento do beta-hidroxibutirato é a chave do funcionamento do jejum, a chave do funcionamento da cetogênese. Por isso que eu falei para vocês lerem aquele artigo. Essa imagem é do Leninger. Tá? E o que ocorre na hora do uso do beta-hidroxibutirato? A gente tem alteração de uma série de mecanismos intracelulares, uma série de mecanismos mitocondriais, que aí serve uma outra coisa para vocês darem uma lida, que se chama mitohormeses. Que é o quê? Um estímulo mitocondrial estressante inicial pequeno para gerar uma resiliência muito maior metabólica dentro do indivíduo. Quando a gente pega em modelos de mamíferos, a utilização de jejum conseguiu converter gordura bege, gordura amarela em gordura marrom. Qual o potencial que isso tem no ser humano? Não sei, a gente vai ter que estudar. E isso tudo, a gente ainda consegue uma alteração de algo muito importante com beta-hidroxibutirato. Muito importante, tá? Que é a alteração das estonas e da parte de deacetilação. Elas são responsáveis exatamente por só isso que está aparecendo aí para vocês. Para vocês terem ideia, a parte de deacetilase é aquela inicial, inibição da deacetilase ali, gera só isso tudo. Resistência ao estresse, fator antineoplásico, longevidade, metabolismo da saúde acelerado, a reparação do dano do DNA, regulação da célula, tudo por conta do beta-hidroxibutirato. Está naquele artigo que eu expliquei, essa imagem é de lá. Tá? E esse, finalmente, é o artigo que eu queria trazer para vocês agora. Ele é de agosto de 2018, fresquinho. Ele mostra exatamente o metaboloma humano. Eu trouxe principalmente o perfil de aminoácidos, que é o que eu quero desdobrar aqui para vocês. Tá? Todo mundo fala que o aminoácido vai alterar quando você entra em jejum, não vai? Como que ele altera, que tipo altera e onde altera. Está tudo explicado. Se vocês repararem ali, ó, aquela sequência do dia 0 ao 10 é a sequência de fluxo de quanto de aminoácido tem presente na circulação mediante cada dia desse. Pode reparar que lá pelo 3º a 5º dia, a valina começou, o 4º dia, a valina subiu, 5º dia, a valina subiu, tá? E nesse, o restante estava tudo mais ou menos pareado, tirando o glutamato, que ficou sempre baixo. Faz sentido para vocês? Está muito bem, né? Foi tudo mostrado dentro do artigo. Tudo aí. Olha o que acontece na sequência. Ali eu mostrei os aminoácidos gluconeogênicos, ou seja, os que vão ser convertidos em glicose se necessário. Exclusivamente, a valina está entre eles. Quando a gente vem para um padrão cetogênico e gluconeogênico em paralelo, tem um perfil de aminoácidos que vai mais para aí, que a gente vai para tirosina, triptofano, treonina, isoleucina e fenilalanina. Você pode ver que a isoleucina, ela sobe também no mesmo momento que a valina. Vocês repararam ali, ó? 4º, 3º, 4º, 5º dia. E lá embaixo a leucina também, que é exclusivamente cetogênico junto da lisina. Se a gente está mantendo um padrão, vocês viram algum aminoácido aí ficar escasso em 10 dias?
Vocês estão vendo algum aminoácido ficar escasso no gráfico, baixar quase a zero? Não, houve uma perda de peso de 11% nesses pacientes, tá? 11% de peso em média com 10 dias de jejum. E o que acontece? Dentro dessa história inteira que eles mostraram, o convite e o raciocínio que eu quero utilizar, e eu já utilizava no consultório e não tinha entendido o porquê isso funcionava, tá? É exatamente esse. Você tem um nível de aminoácidos circulantes continuamente, e o que os outros artigos ainda colocam é o que? Quando a gente pega, tira a foto daquele esquema ali embaixo, ó, tem uma foto ali embaixo do artigo, para vocês verem isso. Existe um conceito chamado NNU. O que é NNU? É o quanto do aminoácido que é dado é utilizado pelo corpo. Tudo bem? Você comeu o ovo não é um aminoácido, mas o aminoácido que ele gera, a clara do ovo, o aminoácido que ele gera, 48% é utilizado. O resto vai ser metabolizado, gerando compostos nitrogenados. Ponto. Entendeu? Isso gerou um estresse ali. Quando a gente fala de um NNU de 99%, a gente está falando que 99% do que foi dado vai ser absorvido dentro da célula muscular. E aí vocês podem comparar proteína da soja, whey protein, caseína e leite isoladamente. Quanto da proteína dele é realmente, efetivamente, transformada em aminoácido dentro da célula. Na biópsia, comprovada, cortado. Esse artigo em questão deu 40 gramas de aminoácido, de uma maneira geral, tá? Um mix de aminoácidos, contendo todos os aminoácidos, igual do artigo de metaboloma. Todos que estão ali, deram tudo. Gerou esse estímulo. Colocaram somente os aminoácidos essenciais na fórmula, só aminoácido essencial. O que aconteceu? Você olha no gráfico, a síntese proteica do primeiro foi até maior, né? A quebra proteica também foi maior. E no final, o net balance que a gente chama ali, ó, é o que ficou, de quanto que restou da síntese e da quebra. O que teve um resultado de manutenção da massa muscular maior foi o aminoácido essencial do que você dar um pool gigantesco de aminoácido. E o que vocês vão ver em outros artigos mais pra frente é que é uma coisa muito curiosa. Quando a gente avalia o que está circulante num paciente catabólico, o paciente que está inflamado, o paciente catabolizado, o que há de circulante nele é muito aminoácido não essencial. E aí a gente pensa, se eu dou um pool de aminoácidos para ele, que já contém de tudo um pouco, o que acontece? Eu gero uma competição maior ainda para talvez entrar somente o aminoácido dentro da célula. Mas Juliano, como é que você está inferindo isso? Calma que eu vou te mostrar. Os aminoácidos essenciais são esses. A gente tem a leucina, valina, isoleucina, lisina, fenilalanina, treonina, metionina e triptofano. São esses, tá? Você encontra isso naturalmente e pode fazer uso deles. E qual o benefício que se teria com isso? Nesse artigo em questão, foi colocado uma avaliação de estímulo do mTOR, avaliando o BCA, avaliando a leucina isolado e avaliando aminoácidos essenciais. Ficou mais interessante agora, não ficou? Por quê? Até agora eu apresentei algumas coisas para vocês, mas não tinha dado a esse patamar. Olha o que acontece. Fizeram um artigo duplo cego, foi com 8 indivíduos e fizeram as biópsias musculares dos indivíduos, tá? Nesse artigo em questão, o que aconteceu? Quando foi foi medida a ingestão e a quantidade dentro da fibra muscular, quanto que tinha de aminoácido lá dentro. Avaliaram a quantidade de leucina dentro do músculo para as 3 suplementações. Tudo bem? Primeira suplementação, ó, acabou de tomar, todos subiram, o aminoácido essencial foi o último ali, a leucina está em segundo e o BCA em primeiro, depende da proporção que a gente está usando, né? 90 minutos, tivemos aí, já mudou, o aminoácido essencial sobe e no final ele chegou ali para a quantidade de leucina, não teve diferença estatística nenhuma entre eles. Tudo bem? Nesse patamar? Agora reparem isso aqui. Esse gráfico começa a ficar interessante. Nós avaliamos a valina na direita e a isoleucina na esquerda. Comparem que o BCA e o aminoácido essencial tiveram níveis superiores a somente a leucina isolada dada para a pessoa. E tem suplemento de leucina pura. E se você pensar em determinado patamar, tem proporções de BCA que é quase leucina pura também. 12, 1, e aí você está dando basicamente o quê? Leucina. E olha o que acontece lá dentro, dependendo da proporção que é dada. O placebo
teve um resultado superior ao da leucina, porque a leucina dada isoladamente espoliou reserva interna da célula de isoleucina e de valina. E aí a gente consegue inferir, e espero que a gente consiga calcular isso um dia com a medicina, mas a gente consegue inferir uma série de ideias. O interessante é você perceber que existem aminoácidos que podem ser limitantes à função da célula. Não adianta eu dar o que eu quero isoladamente, a célula vai saber o que precisa e ela puxa para dentro. E a repercussão metabólica interna que ela vai ter, vai depender de tudo que ela está precisando usar ali no dia a dia. É isso que está sendo mostrado aqui. O placebo reduziu, estava com níveis superiores da valina e da isoleucina, do que simplesmente o BCA e o aminoácido essencial. Tá? Continuando, quando a gente vê um nível de aminoácido essencial dentro do músculo, olha a diferença. E aí eu volto para aquele conceito. Bom, a gente está tentando entender ainda e alcançar onde chega a nossa percepção do que entende do metabolismo celular, de uma via bioquímica celular, e cada dia descobre uma coisa nova. Agora vamos partir de um pressuposto simples. Se você deu uma coisa para a célula, e ela puxou tudo para dentro dela, alguma coisa ela vai fazer com aquilo. Alguma coisa ela vai saber fazer com aquilo. E se ela puxou tudo para dentro, tem um porquê. E se ainda são aminoácidos essenciais, gente, você armazena gordura, você armazena carboidrato, você gasta gordura, você gasta carboidrato. Proteína, ou virou proteína, ou vai embora pela urina. Não tem reserva. Ou você ingere, utiliza, ou vai embora. Ou você perde. Então, se a pessoa tiver com espoliação disso, e aí entra, mas meu paciente é depressivo, doutor. Será que ele tem todos os aminoácidos na alimentação dele? Será que ele tem a produção de serotonina correta? Será que ele tem um índice de triptofano correto? Será que ele tem uma conversão intestinal correta, com a microbiota correta? Agora vocês entenderam por que eu amarrei tudo aquilo em processo inflamatório, em envelhecimento, em digestibilidade, para chegar até esse momento e conseguir colocar isso para vocês? Porque chegar aqui e falar do aminoácido no início seria muito mais simples. Mas mostrar para vocês a aplicabilidade clínica disso, ela é gigantesca. Porque se você coloca isso corretamente, você potencializa toda a via metabólica no seu corpo. A partir do uso de uma substância que você não tem no seu corpo sozinho. E aí a gente entra naquela outra seara, né? O que acontece? Se ela puxou tudo para dentro da célula, se isso estimulou fatores de produção e de replicação do músculo, de divisão, de crescimento muscular, o S6K1, se estimulou o AKT, o EF2, o mTOR, você pode ver que ali, ó, no mTOR ela não fez com tanta ênfase, comparado, não teve diferença estatística entre os outros. Você está vendo? No mTOR especificamente. Mas, você pode ver que ele ficou pareado com BCA. Mas, num contexto inteiro, qual foi a conclusão do artigo? Foi essa. O maior estímulo benéfico à célula para manutenção da massa muscular, para geração de músculo e sustentabilidade de massa muscular ali, era primeiro dos aminoácidos essenciais, depois do BCA, e por último, da leucina. Simples assim. Aí a gente pode extrapolar um pouco mais. Olha o que fez esse artigo. Então, 10 gramas de aminoácido essencial para idoso e para um jovem. Vamos ver qual o pool que vai ter comparado ao placebo? Vamos. Olha o estímulo que gerou de síntese muscular no jovem e de síntese muscular no idoso. 10 gramas colocado. E vocês sabem qual é a absorção de um aminoácido essencial desse, de um pool? 28 minutos. Qual a absorção média de uma proteína quando você ingere? 3 a 4 horas. Isso se digerida corretamente. E olhe lá. Senão ela vai virar amina biogênica dentro do intestino, fazendo putrefacina, cadaverina e diabo 4. E inflamando você mais ainda. Então, aí a gente entende por que proteína inflama. Proteína inflama porque a proteína não digerida, mantida no trato gastrointestinal, é problema. E o que foi feito? A gente está falando de dose de 10 gramas. Gente, eu usava no consultório, de maneira geral, para prevenção, para qualquer intervenção básica, 5 gramas. Chegava até de 5 a 15, variava de acordo. O cara tinha muita massa muscular, eu dava mais. Porque a proporção, vocês vão ver o artigo que eu trouxe aqui,
ele vai colocar quanto você precisa por quilograma de peso exatamente para ter resultado de emagrecimento sustentado e sem efeito sanfona. Esse artigo ele mostra literalmente como que os pacientes inflamados têm a maior quebra de proteína. Isso a gente já sabe. E aí, se a gente aplica esse conceito que eu trouxe para vocês e mostrei através dos artigos, de quanto de aminoácido circulante tem dentro da sua corrente sanguínea, e esse aminoácido circulante, em via de regra, é limitada a entrada dele dentro da célula, através da quantidade de quê? Qual o aminoácido que limita a entrada? É o essencial. Sem um aminoácido essencial, esse aminoácido não entra para dentro da célula como um todo. E aí, com o aminoácido essencial, a gente consegue trabalhar isso mais, porque seu corpo já está cheio do não essencial. Tudo bem? E seguindo, ainda fizeram outro, estímulo diferencial na síntese proteica em idosos com a parte de aminoácido essencial ou whey protein. Está ali, colocou com diferença estatística. Mais uma vez, o whey protein, ele tem um pool de aminoácido dentro dele, mas não tem como eu comparar proteína com aminoácido. É uma outra coisa. E o artigo ainda fez isso. Tá? Mas assim, por que talvez? Porque não digeriu, porque não absorveu, porque tinha muito aminoácido não essencial no meio, porque a mistura inteira que foi entregue, no final das contas a célula não teve o estímulo necessário, tal qual somente o aminoácido essencial. Tá? E esse artigo foi de 2003, esse grupo fez alguns estudos, eu trouxe o mais interessante para vocês, eles pegaram 114, se eu não me engano agora, não me falha a memória, ou 113, obesos, tá? Para fazer esse tratamento completo, mas eles substituíram, tá? Completamente a proteína da dieta por aminoácido essencial. Substituíram. Eles fizeram isso aqui. Olha a dieta que linda. Botaram um multivitamínico, 700 gramas de fruta de manhã, 700 gramas de fruta no almoço, 700 gramas de fruta na janta. E se você tivesse fome, você pode comer mais fruta. E não tiver medo de cirrose. Então, assim, dá tudo certo. Tá? O principal aspecto é que ainda tinha a opção de 250 gramas de vegetais frescos, se você quisesse. Mas a proteína, oficialmente, seria vinda do sachêzinho de aminoácido essencial. Tudo bem? O que foi achado? 96% não sentiu fome. 95% não teve fraqueza. Ninguém teve dor de cabeça. 77% teve melhora do cabelo e das unhas, de um grupo de mais de 100 pessoas. Peso inicial, 80 quilos, 6. Peso final, média do grupo, 73,5. Com essa dieta, gente. Eu estou falando do mesmo raciocínio do artigo de jejum com 8 indivíduos que com aquela dieta teve o benefício que teve. Imagina que você pode lançar mão no seu consultório no dia a dia, usando essa estratégia e modelando isso da melhor forma possível dentro do que você acredita. Faz sentido para vocês ou não? Porque o que eu acredito realmente é que a gente tem que ter essa maleabilidade dentro da nossa conduta para adaptar a realidade do nosso paciente. Senão ele não vai seguir. Aí a adesão é baixa, aí a gente já fez uma medicina que tem um valor agregado alto e muitas vezes o indivíduo não consegue manter por muito tempo, porque você não consegue lançar mão de tudo isso. E o detalhe, foi feito um follow-up de 12 semanas com esses indivíduos, 12, e eles continuaram perdendo peso. E aí? Normalmente, quando você para uma intervenção, acabou o paciente, ele tende a ter um reganho. Vocês estão entendendo? O quão é simples, e é nessa simplicidade que a gente tem que manter o resultado. Não tem que pegar coisa mirabolante. E por que tem esse quebra-cabeça? Literalmente, porque a gente precisa entender que cada um na sua experiência que tem aqui, utilizando o conceito que a gente trouxe de parte de modulação inflamatória, parte de obesidade, parte de restrição calórica, parte de cetogênese. Será que, se eu entro com um pool desse de aminoácidos, que vai ser 99% absorvido dentro da célula, que não gera dentro do corpo um conceito de caloria, afinal não estou tendo que fazer digestão, não estou tendo que fazer quebra, não estou tendo que fazer nada. Pelo contrário, ele gera uma série de reações metabólicas dentro do corpo que demandam energia. A gente poderia falar que caloria é negativa isso. Você está dando algo pronto
para ser utilizado prontamente pela célula, sem ela ter que trabalhar e gerar reações metabólicas a partir daquilo. Eu estou falando para vocês que vocês têm uma arma na mão e que antes, eu vou ser sincero, como um colega de consultório. Quando a gente manda manipular isso, metade dos pacientes não aderem por gosto de adoçante dentro da boca o dia inteiro, ou por gosto disso ou daquilo, porque aminoácido é horrível de se ingerir no dia a dia. E tem que ter uma tecnologia correta por trás. E foi o grande desafio que me foi dado quando o pessoal da Central Nutrition me chamou, foi falar assim, olha, Juliano, eu acredito no produto, eu consumo ele, mas eu vou poder falar o que eu quiser? Ele vai, então está tudo bem. Por quê? Na realidade, na prática clínica do nosso consultório, quem vive o blowback dos pacientes quando eles chegam reclamando para a gente, imagina usar isso num processo de uma dieta de HCG. Imagina. Imagina você lançar a mão, ao invés daquela 100 graminha de carne que está lá, e você encontrar um paciente que quer fazer isso, e que se ele vir esses benefícios, ele vai entender a partir da unha, da queda de cabelo. Você tem uma ferramenta na mão terrível, impressionante, para você fazer o que você quiser. Agora, eu não gosto do HCG. Eu particularmente usei por um período, depois parei. Eu vi que jejum gerava muito resultado também. E comecei a fazer acompanhamento com jejum no meu consultório. Meu consultório era um consultório de jejum. É sério, gente. E olha, eu já cobrava bem caro para o povo desistir antes de ir. Só chegava lá quem sabia que era isso. Eu estou falando de coração para vocês. Por quê? Eu estava trabalhando num terreno arriscado. E eu acho, e eu falo isso para todo colega, se vocês querem trabalhar num terreno, esse terreno tem que valer muito a pena para a gente. Tem que valer muito a pena. Porque a gente vai estar colocando o melhor do que a gente sabe no dia a dia para o paciente. Sempre. Vocês estão aqui em pleno sábado. Para a gente discutir uma estratégia clínica para colocar isso em dia. Eu não sei quantos aqui já tinham tido esse insight de que um aminoácido essencial poderia ser uma carga negativa de caloria. Porque quando a gente lança mão disso de forma coesa e coerente, acabou. A gente consegue uma série de benefícios. E o convite que eu faço a vocês é entenderem o processo de adaptação disso no dia a dia nas mais diversas clínicas. Porque na minha clínica eu tive resultado com depressivos, na minha clínica, principalmente por conta de pacientes autoimunes, que era o que muito me buscavam, tá? Pacientes autoimunes com inflamação crônica, jejum, suplementação de aminoácidos, modulação inflamatória, com todas as partes de micronutrientes para chegar a esse resultado. Ah, Juliano, mas é sustentável isso? É super. Porque quando você faz uso de jejum, se antes você precisava de 10 gotas de tal coisa, talvez com jejum, pelo estímulo intracelular, você consiga reduzir muito mais isso. Faz sentido isso que eu trouxe para vocês, essa linha de raciocínio que eu convidei vocês a terem? Porque na minha cabeça faz total sentido. E se eu conseguir, e tem alguns colegas aqui que já acompanham esse trabalho que eu faço, gerar esse resultado, somente ensinando o indivíduo a comer comida que presta e tirar o que não presta do prato dele, você imagina personalizando essa medicina que vocês podem fazer no consultório de vocês, dessa maneira. A possibilidade disso é infinita. Tá? Um outro ponto que me pediram para comentar foi no uso durante a gravidez. Tá? Tinha uma colega aqui, eu não sei se ela está aqui, ela ontem estava comigo conversando, ela falou, no meio da gestação teve uma criança, a gestação começou a baixar, a criança ficou pig, não tinha causa, tudo perfeito, ela começou a fazer todas as suplementações, de tudo, sabe? Foi para a vitamina D, igual foi falado agora, foi para a suplementação de magnésio, fez o aminoácido essencial. A ultrassonografia falou, eu não sei o que você está fazendo, continua que a criança voltou a crescer. Gente, é a questão da gente entender o que limita o crescimento, o que limita a função, o que limita o resultado. É melhor a gente trabalhar primeiro com o que limita e depois possibilitar todos os outros pensamentos que a gente quiser. Mas de uma maneira geral, quando a gente fala de aminoácido, o grande ponto é, pode virar uma panaceia porque ele atua na base de cada célula. Esse que é o ponto. Por que o termo, se a gente vai no termo micro de cada célula, igual a brincadeira que o Maia colocou ontem aqui, falando do telômero, dá para ser feito? Dá, mas imagina você potencializar a função do telômero com o próprio jejum, ativando as sirtuínas, reduzindo o processo inflamatório com jejum de 18, 6 horas, gente. Você só precisa de comer 6 horas por dia, não é muito não. Vocês já fizeram isso quantas vezes na época que dava plantão na vida de vocês, estudando, fazendo. Pô, e agora a gente não lança mão disso.
sendo que você sabe todos os benefícios que isso pode gerar. E imagina você antes do jejum, entra com um pool de aminoácidos, e na quebra você entra com um pool de aminoácidos. Era isso que eu usava no meu consultório. Quando colocar e como colocar. E não coloquem junto da refeição. Eu não falei isso porque eu achei que estava subentendido, mas assim, se você tem muito aminoácido não essencial, o uso do aminoácido essencial, ele é longe das refeições para você ter o melhor uso metabólico dele. Faz sentido? Porque hoje é literalmente isso que a gente vive. A gente, todo mundo perdeu a saúde para juntar dinheiro. O que eu mais tinha no consultório era colega. Perde saúde para juntar dinheiro, depois perde dinheiro para juntar saúde, e no final das contas, ele vive pensando que amanhã um dia ele vai ter isso, amanhã ele vai fazer algo, ou amanhã nunca chega, acaba a vida, ele não viveu nem o hoje, nem o amanhã dele. E uma coisa eu posso dizer para vocês, tá? Principalmente, se vocês querem fazer com que os pacientes de vocês façam aquilo que vocês estão falando, transformem isso em algo medular para vocês. Transformem isso no dia a dia de vocês. A partir do momento que você transpirar isso para os seus pacientes, e eles virem essa verdade no que vocês falam, eles vão fazer tudo sem nem questionar. Eles não vão ter rebate, não vai ter blowback, não vai ter nada, gente. Gente, eu nunca tive um problema com um paciente. Porque eles viam que eu estava de corpo e alma, e eu garanto que todo colega que está aqui está fazendo o melhor que pode dentro do seu consultório para tratar o seu paciente. Então, o convite que eu fiz a vocês é exatamente esse. Se vocês tiverem qualquer pergunta sobre parte clínica, de como aplicar qualquer um desses fatores, e eu passei muita coisa, foi de propósito, a gente pode conversar aqui agora, tá? Exatamente porque eu dei esse tempo, porque é um tema que muita pessoa vai ter dúvida, que é sobre jejum, muitas pessoas vão ter dúvida sobre permeabilidade intestinal, tá? E vai ter dúvida de como conciliar tudo isso com suplementação. Então, foi uma das conversas que eu tive com o pessoal da Central. Eu falei assim, eu preciso que vocês consigam otimizar algo para que seja simples e fácil de se tomar, quando a gente quer, sem ficar com gosto de ranço na boca o dia inteiro. Porque isso é um senhor benefício, mas não tem como você botar esses gramas todos em cápsula. O cara não vai aguentar. Então, o convite que eu faço a vocês é esse, porque isso transformou na minha época, meu consultório. Minha esposa estava careca quase, de unha quebrada. Lembra que ela era pós-bariátrica? Hoje ela toma todos os dias. Para ela eu dou 15 gramas. Ponto. Toma, todo paciente pós-bariátrico, gente, não tem negociação. Ele precisa de tomar, acabou. Quantos problemas a gente tem com paciente bariátrico? São pacientes refratários, em inúmeros aspectos. Crianças inflamadas, crianças com inflamação crônica, idoso com problema neurológico. Eu estou falando de coisas que crescem a musculatura e estimulam a manutenção da massa muscular, independente da atividade física. E que eu mostrei para vocês nos artigos. Então, potencialmente, qualquer pessoa pode lançar mão dos benefícios que a gente tem. Porque atuou no nível muito basal. Tá? E vocês vão ver quando vocês começarem a usar o que acontece no consultório de vocês. Tá bom? Então, esse é o convite, espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode vir aqui no microfone que a gente bate papo. Obrigado, gente. Parabéns, Carlos. Obrigado. Adorei. Eu tenho uma dúvida muito básica, porque é 18 por 6, né? E a gente sabe que o café da manhã é uma refeição importante. Então, assim, a maioria dos pacientes que quer fazer 18 por 6, eles fazem, atrasam todos os dias o café da manhã e vai só almoçar e jantar de Qual o seu nome? Odalis. Aí eu não sei se vale a pena. Odalis? Vou pegar primeiro esse conceito, que é bem importante, tá? Dentro do nosso ciclo circadiano, qual a curva que a gente tem matinal? Qual hormônio que está alto? Qual hormônio está alto? Cortisol. Cortisol funciona bem com insulina? Sim ou não? Não. Se a gente pular o café da manhã, tá tudo bem. Você está acostumado já a ficar em cetose, você continuou no seu processo de jejum. Não tem que ter medo disso. Agora, uma coisa interessante nesse raciocínio. Se a gente pegar a medicina Ayurveda, medicina chinesa, medicinas milenares, não é recomendado você fazer refeições copiosas à noite. Essa janela é recomendada que seja ao longo do dia, para vocês terem melhor resultado ainda, funcionando dentro do nosso ciclo circadiano e dentro da nossa curva hormonal. Tudo bem?
Não tem problema a questão do café da manhã, tá? Essa questão da melhor refeição do dia, café da manhã de rei, almoço de príncipe, janta de mendigo, tá? Vamos puxar assim, se a gente pegar e correlacionar isso com o metabolismo, tudo bem? De manhã, se ele quiser comer, ou se ele quiser fazer o jejum, tá tudo bem, dentro de uma estratégia específica. E se ele quiser fazer um predomínio alimentar de manhã, mais proteínas, fibras, até gorduras. Mas aí depende do contexto que você vai montar individualmente para ele. Tudo bem? Então, a gente conseguiria fazer as duas opções, dependendo do paciente, sem preocupação. Ó, o horário mais confortável que eles pegam no consultório, eu já vou até dizer para vocês. Eles vão até as 10, 11 horas, quebram 11 horas e comem de novo antes das 6. É o horário que mais aderia no consultório, que mais funcionava para a grande maioria. Eles quebravam o jejum, mantinham a janela de jejum até 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Quebravam com uma bebida, ou um amino, ou uma bebida com TCM, para otimizar mais ainda a produção e o metabolismo de corpos cetônicos, entendeu? E ainda a gente consegue dar sequência a isso durante o dia. Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada. De nada, querido. Pode ir, vai. Eu tenho várias perguntas, mas Manda as brasa. mais interessantes que hora que você inclui o exercício nesse? É no jejum ou na? Se a gente pega, depende da finalidade que o paciente quer, tá? Por exemplo, o exercício em jejum, se a gente colocar o aminoácido essencial antes do exercício, ele vai ter uma maior absorção, ou imediatamente após o exercício, o melhor uso, tá bom? Isso foi o que os artigos mostraram. Mas assim, a atividade em jejum não tem problema nenhum. O maior problema é a fase de cetoadaptação. Ele vai ficar um período até ter essa cetoadaptação se sentindo mais fraco. O paciente se sente mais fraco até estar completamente adaptado. Depois desse momento, dependendo do tipo de treino dele, aí sim, se ele está relatando muita perda de força e continua com essa perda de força, você pode voltar com um carbo bom na hora da quebra. Por quê? Uma dieta correta na hora da quebra, uma dieta que tinha até trigo envolvido, gerou aquele resultado. Você imagina você botando bons carbos complexos, associados à quebra do jejum, e falar para ele malhar logo depois, vamos supor, com a menor quantidade, para não ter muito influxo sanguíneo para o estômago. Depois da quebra, ele faz o exercício. Exato. E depois ele toma Se ele proteína. estiver queixando de muita falha Não, aí ele tomou a proteína primeiro, que isso não vai interferir, vai ser absorvido. Se ele for comer depois, você faz logo após a alimentação, entendeu? Para ele não se sentir mal, tá? Porque, de uma maneira geral, o corpo cetoadaptado, ele não precisa de suplementação para malhar. Mas tem pacientes que, por conta da predisposição genética deles e limitações genéticas, que aí são exceções, a gente vai ter que avaliar em outro momento, você vai fazer teste genético dele para ver se ele vai se adaptar dentro de uma nova estratégia personalizada que você faz. Entendi. Entendeu? E você dá também uma suplementação de lactobacilos, alguma coisa assim? Sempre. Isso é uma pergunta interessante, gente. Olha só, o que eu viabilizo, tá, Lineu? Eu viabilizo da seguinte forma: eu tento fazer com que o paciente consuma o máximo de alimentos fermentados possível. Kombucha, kefir de água. Eu consumo o máximo de alimentos fermentáveis possível, tá? Se ele não responder bem, eu entro para dentro de cepas específicas, que eu monto um pool. E até em cepa, eu mesclo ela, nunca mantenho a mesma. Tá? Nunca mantenho a mesma. Por quê? Se a gente quer manter uma integridade intestinal, no jejum, a gente tem esfoliação do quê? Parte de aminoácidos. Aminoácidos são utilizados pelo intestino para quê? Glutamina é utilizada no intestino para quê? Para a integridade da parede intestinal, para a imunidade. Então, se a gente age dessa forma, sinergicamente, com aquele conceito que eu trouxe para vocês, juntando todos esses aspectos, a gente tem um resultado muito melhor. Tá? Okay. Obrigado, querido. Obrigado. Você? Ô, Marina. Ei, Marina. Primeiro eu quero parabenizar e agradecer pela aula. A minha dúvida, na verdade, é em relação a pacientes que têm alteração hepática, se você tem alguma atenção especial em relação a isso. Não, pacientes renais, renal crônico e hepatopata, você utilizar doses básicas daquela que eu falei, de 5 por dia, tem artigos, é que eu não trouxe não, ficaria muita coisa, não daria tempo para a gente conversar, eu acho que o maior momento de riqueza é esse. Tem inúmeros artigos já, com o uso de aminoácido essencial para crianças até em diálise. Porque ela não vai nem ter efeito dentro do fígado, ela está indo direto para a célula, para ter a ação dela final. Ela foi absorvida.
Se ela teve o NNU de 99%, é 1% que está sobrando para ser metabolizado. Entendeu? Diferentemente de um aporte proteico. A gente está falando de aminoácido, é outro tipo de tecnologia de absorção para o corpo. E se, Marina, o que limita a entrada de aminoácidos dentro do corpo, da célula, é o aminoácido limitante que está dentro dos essenciais, e a gente não sabe dizer qual é especificamente, por muito tempo pensou que era leucina. E eu mostrei ali para vocês o que acontece se você ingerir só leucina. Imagina se a gente tem um aminoácido limitante, e quando você deu esse pool de aminoácidos, ele consegue tirar mais aminoácidos circulantes e levar para dentro da célula, você otimiza mais ainda o metabolismo. Entendeu? Tem colegas aqui que eles são nefros e fazem uso disso e falam que não tem problema algum também. Tem inclusive aqui também na sala. Mas em relação ao jejum mesmo, prolongado, não tem... Aí você está perguntando já o próximo passo do que eu quero fazer. Mas primeiro eu vou fazer em mim, tá? Próximo passo eu vou fazer o quê, gente? Vou já abrir para vocês. Vou fazer o jejum prolongado de novo, que eu gosto de fazer de tempo em tempo. Maluco, né? Faquir. Mas assim, eu vou tentar conciliar dentro desse estudo, literalmente para mim, o uso de aminoácido essencial para ver qual o impacto que isso tem dentro de secreção hormonal, dentro de uma série de fatores. Na verdade, o meu PhD vai ser em cima de jejum. Vou defender o mestrado agora lá na Flórida e o PhD vai ser para jejum, realmente. Tá certo. Voltado para isso. Obrigada. Nada. Vai lá, obrigado, querido. Fala. Boa tarde, Obrigado. Parabéns pela excelente palestra. Valeu. Então, ouvi você falando algumas coisas, minha pergunta é com relação ao jejum. Vi você falando sobre a metformina, Ok. talvez associar com o jejum. Eu já tenho feito isso na prática, Que você teve tendo de resultado? bons resultados, Sim. excelentes, na verdade. Eu tenho utilizado em gel, para o paciente não ter Eu não sabia, gasto como eu fechei meu consultório, gente, o bom de vir ao congresso é isso. Eu não sabia nem do gel, nem do creme de passar para absorver a metformina. Eu achei maravilhoso aquilo que ele falou ontem. Eu tenho usado, então, em gel para diminuir os sintomas gastrointestinais, e o resultado é fantástico. Uma outra coisa que eu tenho dúvida é porque a gente tem um ativo novo no Brasil agora, já tem um certo tempo que tem lá fora, o GOL-BHB, não sei se você conhece. Vamos lá. Ele tenta fazer o quê? O aumento do beta-hidroxibutirato daquela forma. O que eu te digo? Se você gera essa otimização internamente, o GOL-BHB, ele pode fazer com que você fique com aquele pump do energia igual do TCM, parecido com a do TCM. Eu não avaliei ainda sobre esse artigo. O que eu te aconselho a fazer é pegar aquele material que eu publiquei ali, botei para você, tá? Aquele artigo, veja aquela revisão de beta-hidroxibutirato, que tem fatores incríveis para o corpo da gente, tá? E correlacione isso com essa instância. Mas, aí é uma consideração que vale para todos aqui. Tem uma regra muito simples no meio empresarial, que é a regra KISS. Vocês sabem o que significa? Keep it simple. O resto é estúpido no final. Mas assim, é porque é gentil. Então assim, mas é keep it simple. Não precisa de complicar. Se ele está tendo resultado, se é uma coisa longa na vida dele, você pode convidá-lo a ter essa percepção de uma autodescoberta no processo de cura, gente. É isso que nós médicos nos distanciamos, a gente tem que se aproximar com isso. Porque muitas vezes você tenta acelerar muito, o que vai acontecer? Quando ele não tiver essa aceleração em algum momento, ele se frustra. Ele vai falar, não está funcionando mais. E aí dá o blowback em cima. Tá? E na realidade, todo obeso procura isso, né? O caminho mais fácil, exato, e você tem que mostrar, você pode mostrar para ele o convite que um paciente obeso chega no seu consultório pedindo socorro, ele está pedindo socorro, cara. Ninguém quer ficar daquele jeito. Quando ele chega no consultório pedindo socorro para você, é mostrar que você vai fazer o seu melhor ali, que existem vias para otimizar isso, mas que existe uma via que você não pode fazer, que é o amadurecimento dele. Ele tem que querer. E essa é uma via que com o jejum ele vai aprender, porque jejum em qualquer fase da humanidade está ligado a limpeza, purificação e conexão com o sagrado, independente da religião que você tenha, independente de qual seja a sua fé. Se você perguntar para mim, Juliano, o que mais você aprendeu com o jejum? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, acabou, eu só falo isso, eu não tenho mais nada que falar. E poder falar para colegas hoje sobre jejum e bater, quando eu comecei a falar isso na internet, eu era tido como doido, pelos médicos e pelos nutricionistas. A pedra veio de tudo quanto é lado. E agora, pelo menos, está aceitável, a gente consegue conversar sobre o assunto. E todo mundo está usando, por quê? Foi o aspecto que eu falei, eu uso jejum em todo o curso meu, no mundo inteiro. Eu estimulo as pessoas a terem seus momentos de reflexão e meditação. Se isso gerou uma perda de peso em quem nem em consultório vai, lendo um livro, imagina o benefício metabólico disso,
acompanhado por um médico, com os exames colocados no dia a dia, gente. Eu estou falando sobre preceitos de vida, e que podem ser aplicados dentro do consultório para gerar resultados que vocês nem sonham ainda. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado. Espero que viu? tenha ajudado. Um prazer. Vai lá. Bom dia. Bom dia. Levanta o microfone, você é grande, bicho. Aí. São duas perguntas. A primeira é a seguinte: se existe, tem que ser feita alguma alteração da forma como faz o jejum após algum tempo para não manter... Boa pergunta. Você está achando que estabiliza? Isso. Acomoda? Legal. Eu estou perguntando por mim mesmo. Posso matar essa? Que eu primeiro? reduzi 42 quilos, só que eu Parabéns. senti que, Antes de mais que nada, teve parabéns. que tem isso, que teve Isso uma deu uma estagnação. estabilização. Isso. Perfeito. Essa pergunta é muito importante, tá? Existe uma coisa que a gente consegue colocar na prática clínica no dia a dia, que é você ciclar o estímulo ao paciente, para botar o corpo sempre incomodado. Ou você faz um estímulo para ele num período de carbo complexos, e com carbo complexo você ainda vai gerar cetose, mesmo fazendo jejum, tá? Mesmo com carbo complexo. E você vai estimular para ele um metabolismo baseado mais o quê? Na insulina, na glicose, uma série de fatores que estão ali. Você trabalhou assim 1 mês, 2 meses, cicla e vai para uma cetogênica, cicla e vai para uma paleo, cicla o tipo de alimentação e não mantenha continuada. Agora, muito cuidado, e aí eu vou falar para vocês, cuidado mesmo. Se você mantiver a cetogênica por um período maior, o paciente está cetoadaptado, por muito tempo, e ele enfia o pé na jaca, a repercussão metabólica é diferente. Então, aí vocês vão ter que estar vigilantes e saber ter essa conversa com o paciente de vocês. Senão vocês vão ter tiros aí de triglicérides lá na lua, e depois vai falar que é a cetogênica que não funciona. Não, não é a cetogênica que não funciona. Por isso que aquele artigo eu trouxe para vocês verem literalmente esse aspecto. Mas muito cuidado com o momento que vocês entram com essas estratégias dos pacientes, entendeu? E é o que eu estava falando aqui com outro colega antes. O que você conseguiu, André, é exatamente transformar a tua própria vida, e através da sua transformação você tem autoridade, além de médico, como ser humano que passou por isso para falar o que você quiser falar. Sim. E esse caminho de experimentação que você está tendo foi o que eu fiz. Porque quando eu estudei sobre glúten para doença celíaca, eu estudei que me faltava uma série de aspectos para eu melhorar a minha saúde, inclusive alimentar. Gente, eu era desnutrido. Magro, comia 3 pirex e vivia desnutrido. Meu intestino estava sangrando em 6 pontos, quando eu fui diagnosticado. Então, eu tinha deficiência de tudo, e eu comecei a estudar, e repor, e fazer toda essa medicina, para melhorar a minha saúde e da minha família. E, inclusive, até proteína, porque não tinha jeito. Quantas pessoas comem e veem que no final das contas, lá no cocô, saiu o quê? Um monte de coisa não digerida. Esquece, isso é problema. Entende? Você tinha uma outra pergunta. Sim, você disse que os aminoácidos eles não são não calóricos, até considerado como caloria negativa. É o aminoácido essencial colocado de uma forma específica que ele vai absorver tudo e puxar para dentro. Sim. Sim. Por que você fala para consumir imediatamente antes de iniciar o jejum e imediatamente após a quebra? Eu estou colocando exatamente por esse princípio. Se a gente julga que na hora do jejum vai haver uma mobilização de catabolismo geral, tá, no corpo, e se você quer um influxo de aminoácidos dentro da célula, você já consegue ter esse benefício, não consegue? Fato? Sim. Perfeito. E se a gente leva isso antes do processo de jejum, se a pessoa não quiser fazer aquela refeição copiosa antes de jantar, antes do jejum, tá? Você já mantém um armazenamento maior, exatamente por conta daquele fluxo do jejum no metaboloma. É um raciocínio que fez sentido para mim clinicamente, fez sentido nos resultados, tá? Mas que eu convido todo mundo aqui a continuar estudando o assunto para a gente tentar chegar numa resposta comum final, tá? Porque se a gente pensa que o que está circulando é o aminoácido não essencial, o que limita a entrada do aminoácido não essencial na célula é a falta do aminoácido essencial, tudo bem? Você ofertando o aminoácido essencial, você leva mais aminoácido para dentro da célula, mantendo ela num estado nutricional melhor do que ela teria anteriormente. Foi essa linha de raciocínio que eu estou inferindo, tá bom? Grato. Obrigado, André. Fala, querido.
Parabéns pela aula. Eu queria fazer uma pergunta sobre o TCM. Nos meus pacientes, eu uso bastante Legal. o TCM na quebra do jejum, para dar aquele Bacana, pump. para dar um boost inicial na Isso. parte da beta-oxidação. E o paciente fica com uma sensação melhor, não fica aquela sensação de fome, logo principalmente pela manhã, quando você faz da manhã. Uma coisa, eu vou completar até o que o André perguntou, seu nome é? Gustavo. Gustavo, o ponto é o seguinte, quando a gente dá para o paciente e coloca o aporte de TCM, ele realmente já não tem fome por conta da toda a cadeia do beta-hidroxibutirato. Tudo bem? Sim. Isso aí fica muito claro. Na hora que vocês virem todos os dobramentos, até a nível mitocondrial, tudo se altera. Tá? Até a nível mitocondrial. Então, gente, quando deu o TCM, ou você deu o GOBHD, o GOBHB, né? Isso. Ou você entrou com aminoácidos, ou fez um pool. Eu, vou te falar, quando eu estava na clínica, eu associava o TCM com aminoácido essencial. Eu sempre associei. Na época eu ainda mandava fazer em conjunto. Só que o gosto tinha aqueles problemas. Tá? Eu ainda mandava fazer em conjunto TCM com ele. Porque esse raciocínio do TCM, ele é ótimo para isso. Tá? Para quebra e para otimização também do processo metabólico. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. O tempo esgotou. Espero que eu tenha conseguido passar o conceito que eu quis. Porque eu dei um nó bem grande. Valeu!